Oi, meus amores do YouTube! No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo diferente. Hoje a gente vai analisar os melhores casais LGBTQIA+, de séries ou filmes. É o primeiro vídeo nesse estilo no canal e se vocês gostarem eu posso trazer outras tier lists aí. Claro que esse vídeo é em comemoração ao mês aí do orgulho LGBTQIA+. GLBT, diversidade. Mas, antes da gente começar o vídeo e eu listar aí os melhores casais das séries, eu vou me apresentar primeiro. Se você é novo por aqui, pode me chamar de Vi, tá bom? Nesse canal eu trago todos os babados do mundo pop e ainda faço reações. Gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui no canal, meu amor. É muito fácil, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder os conteúdos. Já vou pedir também pra você deixar o seu like. Deixa o like, que me ajuda muito e fortalece o canal. Então agora sim a gente pode listar os melhores casais LGBTQIA+, das séries e filmes. Bom, agora sim eu posso elencar aí os casais LGBTQIA+, das séries e filmes que eu já assisti, tá, gente? Não vai ter todos aqui, porque não é toda série ou filme que eu já assisti, mas aqui já tem bastante. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, tá? Se você pensa diferente, se você faria outro ranking, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro saber as preferências de vocês. E se por acaso você nunca viu nenhuma dessas séries com esses casais, agora é hora de você dar uma oportunidade. Eu decidi fazer esse vídeo porque a gente acabou de entrar no mês do orgulho LGBTQIA+, e eu também nunca vi uma tier list só de casais LGBTs aqui no YouTube. Então, se não tem, esse aí é o primeiro vídeo da plataforma e se inspirem pra fazer o de vocês também. Bom, agora explicando o ranking, como vai funcionar. O verde, química total, são os casais que têm química além das telonas. É aquele casal que explode, assim, sabe? Eles têm tanta química que parece até que é real. Temos os perfeitos, que são perfeitos, o nome mesmo já diz. Fofos são aqueles casais fofinhos, bonitinhos, mas que não são os meus favoritos. Falta tempero é aquele casal sem sal, sem graça, que ninguém se importa muito. E o pra quê é aquele que ninguém pediu. Então vamos começar aí com Kurt e Blaine. O Kurt e o Blaine são da série Glee, Em Busca da Fama. Os dois são adolescentes, são muito fofos, foram por muito tempo e até hoje é um dos meus casais favoritos aí das séries. Eu acho que os dois, apesar de serem jovens, têm muita maturidade, apesar de acontecer alguns babados ali durante o relacionamento deles. Mas eu gosto muito dos dois e vou colocar eles no perfeitos. Perfeitos pra mim, sim. Ai, mas por que eles não estão no Química Total? Porque pra mim, Química Total é aquele casal intenso, sabe? Aquele casal que transborda química em cena. Apesar dos dois serem muito perfeitos juntos, eu acho que não chega nesse nível. E o que não quer dizer também que o Química Total sejam os meus favoritos, tá? O Química Total é aquele casal que não tem como não shippar, porque eles são muito foda juntos. Victor e Benji, eu gosto muito do Victor e Benji. Acho os dois super fofos. Pra quem não sabe, eles são aí da série Love, Victor. Também são adolescentes, também estão se descobrindo melhor ali, né? Enfrentam alguns preconceitos por parte da família do Victor. Eu coloco os dois imperfeitos. Pra mim, eles são perfeitos, sim. Mais uma série que eu indico pra vocês se nunca assistiu. Bom, Ellie e Dina de The Last of Us. Essa daqui eu já vou começar a polemizar. Por quê? Na segunda temporada aí de The Last of Us, que acabou recentemente, a Ellie e a Dina, elas têm alguns momentos muito fofos, mas eu acho que o relacionamento dela não foi bem construído o suficiente. Gosto muito da Ellie, gosto muito da Dina. As duas são um casal super fofo, mas eu acho que elas ainda não chegaram lá no perfeito, justamente porque falta trabalhar melhor esse relacionamento. Então elas vão pro fofo. Melanie e Lindsay, gente, essa daqui é antiga, tá? Só pra quem viu Queer as Folk conhece essas duas divas. Pra mim, elas têm muita química. Elas têm um sex appeal, assim, sabe? Quando elas estavam em cena, fazendo algum babado ali mais caliente, dava pra ver um fogo danado. Ai, eu acho elas tão cante, tão divas, tão saborosas, que eu vou colocar elas no Química Total, porque pra mim elas têm uma química além das telas. O Brian e o Just de Queer as Folk, que também faz parte ali da mesma série da Melanie e da Lindsay, pra mim eles ficam imperfeitos, eu acho que eles não chegam lá no Química Total. Eu acho que é um relacionamento muito bem construído durante a série. O Justin é um pouco mais novo que o Brian tem em torno ali dos seus 30 anos, enquanto o Justin acabou de fazer 18 anos quando eles começam
começam a se aventurar aí nesse relacionamento. Pra mim, os dois têm muita química, os dois são muito fofos juntos. Eu shippei muito enquanto eu assistia a série, mas pra mim eles ainda não chegam lá no química total. Então, pra mim, eles são perfeitos, sim. A Brittany e a Santana de Glee, também de Glee aí, igual o Kurt e o Blaine. Eu gosto muito delas, eu acho elas muito fofinhas. Tudo que envolve Britana me ganha, tá? Foi o primeiro casal lésbico, eu acho, que eu vi nas séries. E o primeiro casal gay que eu vi foi o Kurt e o Blaine. Então mexe comigo, tá? Eles têm um lugar especial no meu coração. E é óbvio que eu vou colocar elas imperfeitas, porque pra mim elas são perfeitas sim. O Ennis e o Jack de Brokeback Mountain. Eu já vi esse filme, eu já chorei muito com esse filme. É um filme aí que eu indico pra todo mundo assistir, que conta ali a história, né, de dois homens que vão trabalhar ali no rancho cuidando de um rebanho e acabam se descobrindo e se envolvendo amorosamente. É um filme muito fofo, apesar de um final trágico. Eu não gosto do final desse filme, tá? Era um casal que tinha tudo para ser perfeito, mas por causa aí do storytelling deles, né, e deles não ficarem juntos no final, isso pode impactar um pouco aí na minha decisão. Então, pra mim, o Ennis e o Jack vai ficar ali em fofos. Lito e Hernando, gente, preciso dizer mais? Eles fazem parte aí de Sense8, né? Essa série maravilhosa da Netflix, que infelizmente foi cancelada. A Netflix adora cancelar a série boa. E Sense8 era uma série maravilhosa, com personagens incríveis, com muita diversidade. É uma pena que foi cancelada, mas pelo menos teve um filme aí pra encerrar, né, a história. E pra mim, o Lito e o Hernando são perfeitos. A Dani e a Jamie de A Maldição da Mansão Bly, eu gosto delas. É uma série muito legal de terror lá da Netflix, mas pra mim elas não foram desenvolvidas o suficiente pra estarem ali no nível dos perfeitos, porque é uma temporada só. Acontece algumas coisas ali que eu não vou soltar muito para não dar spoiler. E pra mim elas são fofas. Eu gosto desse casal, mas não é dos meus favoritos. Temos aí o primeiro casal gore, tá? Eu não gosto desse casal nem um pouco, o Hélio e o Oliver de Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho um filme muito sem graça, muito parado, eu não curto tanto. Eu não acho que eles têm muita química como casal. E pra mim, eles podem ficar lá no pra quê? Caracas, meu. Nassir e Egron, eu gosto muito deles. Eles fazem parte ali da série Spartacus, que é bem antiga. Poucas pessoas conhecem, mas Spartacus é muito bom, eu indico pra você assistir. Tem muitas cenas caliente. E eu indico muito a série, e é um casal que eu gosto muito. Os dois fazem parte de um grupo de soldados e acabam se envolvendo amorosamente e vivendo um amor muito intenso durante a guerra. E eu acho muito fofo porque o Agron defende muito o Nassir, ele é muito protetor, muito cuidadoso com ele, né? O Agron, ele é um gladiador e o Nassir, ele é um servo ali da casa do Dominus. E eu acho muito fofinha essa relação deles e eles merecem sim entrar ali no Perfeitos. Tara e Darcy de Heartstopper, da Netflix. Eu gosto muito das duas. Acho muito fofas. É um casal que se compreende, que se respeita, que se ajuda, se acolhe. E pra mim isso é fundamental. Então, pra mim, a Tara e Darcy vão ficar nos perfeitos. Kevin e Moose de Riverdale, né? Riverdale que começou muito bem e se perdeu totalmente, né? Misturou vários casais, já aconteceu de tudo nessa série. Não teve pé nem cabeça. O final, uma pataquada. Mas ainda assim é uma série que eu gosto, tá? É o meu guilty pleasure. O Kevin e o Moose, pra mim, não chegam imperfeitos. Eu acho que tem alguns problemas ali no relacionamento deles. Eu acho que o Moose, ele meio que se esconde muito no começo, né? Porque ele não é assumido. Inclusive, ele tem uma namorada. E o Kevin fica muito afim dele. O início deles é bem conturbado. Eu gosto de quando acontece isso com os casais, que eles têm ali um impedimento pra ficar junto, mas apesar de tudo, ficam juntos. Eu acho que o Kevin e o Muzi têm química, mas pra mim eles não são perfeitos, não. Pra mim, eles estão ali no casal fofo. A Nome e a Amanita de Sense8. Maravilhosas, eu amo elas. Pra mim, elas são tão perfeitas quanto o Lito e Hernando. E elas vão ficar imperfeitas porque elas merecem, tá? Um casal que se apoia, que se ama, que estão juntas pro que der e vier. Pra mim, esse casal é perfeito, sim. Tony e Cheryl de Riverdale. Eu gosto muito da Tony e da Cheryl juntas. Mas não era
um dos meus casais favoritos, assim, da série. Eu acho que é um casal meio conturbado, meio bagunçado. Eu acho as duas muito fofas juntas, mas é só isso mesmo, fofas. O Tristan e o Miles de Degrassi. Eu gosto muito dos dois. Degrassi é uma série muito legal. É uma série canadense que tem na Netflix. E eu gosto bastante do Tristan e do Miles. Eles são bem diferentes. O Miles é bissexual e o Tristan é gay. E pra mim, os dois são muito fofinhos. Mas pra mim também é só fofo e não passa disso. Patrick e o Kevin de Lucky, eu gosto deles, eu acho os dois fofos. Apesar do Kevin ser um pouco canalha, mas eu acho os dois muito fofos. Então eu coloco ali os dois em fofos. Bom, a Kelly e a Arizona, de Grey's Anatomy, eu amo a Kelly e a Arizona. Pra mim, elas são perfeitas, tá, gente? Perfeitas, incríveis. As duas são duas mulheres de sucesso, duas médicas maravilhosas. Tem uma jornada incrível. Infelizmente, elas já não estão mais na série. Ai, gente, não tem como, né? O William e o Simon é outro casal que eu acho muito fofo. Os dois são de Young Royals. É uma série da Netflix, já se encerrou. Tem 3 temporadas. É uma série muito boa que eu indico pra vocês assistirem. Os dois têm muita química. Quando eles estão juntos, meus amores, ninguém segura. É um fogo danado, sabe? Assim, é um casal muito saboroso, que tem muita química. São novos ainda, sabe? Estão no calor ali do momento. Pra mim, eles têm uma química total. Alex e Piper é um casal bem sem graça, viu? A Alex é muito legal, eu gosto muito da personagem da Alex. Elas fazem parte ali de Orange is the New Black, também uma série da Netflix. Eu amo a Alex, eu acho ela uma personagem com muitas camadas. Mas a Piper, gente, ela é uma protagonista muito sem graça, muito sem sal, muito chata. E pra mim, a Alex é muito chata, gente. Pra mim, ela coloca o casal lá pra baixo. Não curto muito elas. Alison e Emily de Pretty Little Liars. É uma série que eu gostava muito. O fim é uma porcaria, mas é uma série ainda assim que eu gosto, que eu defendo, que eu acompanhei. Eu amava as duas personagens, mas pra mim elas ainda não chegam ali nos perfeitos, nos casais perfeitos. Pra mim elas estão ali nos casais fofos e já tá ótimo. Inclusive, eu acho que a Emily tem mais química com a Maya. Eu demorei um pouco pra me acostumar com a Alison e a Emily sendo um casal, porque as duas eram muito amigas. E pra mim, as duas podem ficar ali no fofas, que é uma posição boa pra elas. Eric e Adam também são fofos, eu amo eles. Apesar de terem ali um relacionamento bem conturbado, do Adam maltratar bastante o Eric, né, durante ali o início da temporada. Tudo isso porque ele estava reprimindo a sexualidade dele. Eu odiava o Adam no começo da série, mas depois ele melhora. O Ivan e o Isaac. Esse casal aqui tem uma química que só quem assistiu sabe o que eu tô falando. Gente, eles têm química pra dar e vender. Eles são química total. É um casal muito bem construído. Eles fazem parte ali do seriado Scam, que é muito pouco conhecido. Eu acho que só quem é rata aí das séries vai conhecer essa série. Mas eles têm uma química assim surreal. Quando eles estão em cena fazendo alguma coisa, meus amores, estrala o babado, viu? Se o Brasil gosta de putaria, então viva a putaria, né? É um casal perfeito, eu amo demais, torci muito por eles. E pra mim, eles merecem estar no Química Total. O Bill e o Frank de The Last of Us. Pra mim, eles são perfeitos, tá? Pra mim, eles são incríveis. São dois homens maduros, descobrindo ali a sexualidade no mundo pós-apocalíptico. Eles tiveram só um episódio, mas foi o suficiente pra eu me apaixonar. Pra mim, são perfeitos. Não tem como. Liliola, eu gosto da Liliola, também de Sex Education. Acho as duas fofas. É um casal que eu gosto bastante, a Lili e a Ola, né? Também fazem parte ali de Sex Education, junto com o Eric e o Adam. Eu não sou tão apegada nelas, mas ainda assim eu acho um casal fofo e vou colocar elas lá. O Magnus e o Alec de Shadowhunters. Gente, eu amo esse casal. Amo esse casal nos livros, porque pra quem não sabe, Shadowhunters é uma adaptação dos livros da Cassandra Clare. E eu amo essa série, eu tenho quase todos os livros na minha estante. Eles são um casal muito fofinho nos livros, eu amo demais esse casal. Eu sou rendida por eles. E pra mim, eles são perfeitos, tá? Magnus e Alec são perfeitos. Perfeitos na série, perfeitos nos livros. Eu queria muito que tivesse um spin-off só desse casal, porque eu ficaria horas assistindo eles.
O Connor e o Oliver de How to Get Away with Murder, eu gosto dos dois, tá? Acho os dois fofos. Apesar do Connor ser um pouco cafajeste ali, né? Ele tem essa vibe. Ele e o Oliver combinam bastante, mas ainda assim, pra mim, eles não estão nos perfeitos, então eles vão ficar ali nos fofos. Steph e Lena de The Fosters é outra série aí que é pouco conhecida das pessoas. Eu gosto muito das duas, gente. As duas são mães, elas adotam as crianças, sabe? Elas dão um lar pra elas. Só tem um filho biológico as duas, mas os outros filhos são adotados. Mas é uma série tão bonita, que aborda tantos assuntos, inclusive da perspectiva de duas mães, né, cuidando ali dos seus filhos. É uma série que eu super recomendo, que tem muita representatividade também. E pra mim, a Steph e a Lina são perfeitas. O Patrick e o Rich também de Looking da HBO. Eu gosto dos dois. Pra mim, eu gosto mais deles do que do Kevin e do Patrick, né? O Patrick, ele fica dividido entre o Kevin e o Rich, pra quem não sabe. Eu prefiro ele com o Rich, tá? Pra mim, ele tem mais química com o Rich. O Rich é mais fofo. O Kevin era meio cafajeste. E o Patrick é um personagem incrível que merece alguém que vai amar ele incondicionalmente. E o Rich é o personagem perfeito pra isso. Então, pra mim, os dois são sim perfeitos. O Tim e o Hawk de Fellow Travelers, eu gosto dos dois. Acho os dois muito fofos. Tem muita química, uma química que vai além da tela, porque os dois atores são gays, o que ajuda a ter uma química ainda maior. E, gente, as cenas deles são babados, tá? Tem cenas bem explícitas. É uma série que pouca gente conhece, mas eu recomendo muito. É uma série mais de época, então quem gosta desse tipo de série vai gostar muito. E tem um casal LGBT aí pra vocês saborearem. E que sabor, viu, meus amores? O Omar e o Wander, de Elite. Elite foi uma série que eu só vi a primeira temporada. Eu gostei muito da primeira temporada, é muito incrível. Todos os personagens são muito bons. A gente tem os mocinhos e vilões ali de uma escola pra gente rica, gente com money. E a gente tem o Omar e o Wander. No caso, o Wander, ele tem money. O Omar, ele já é mais pobre, ele é traficante. Os dois acabam se envolvendo. E pra mim, os dois têm muita química. É o casal perfeito, assim. Eu não assisti as outras temporadas, então eu não sei como que terminou. E pra mim os dois são perfeitos juntos. Eu amo esse casal. A Jules e a Rue de Euforia, eu gosto muito das duas. Pra mim é um casal incrível. É um casal que eu amo de paixão. E elas são perfeitas, gente. Apesar de vários problemas, né, que vai acontecendo mais pra frente durante a série, eu gosto muito da química das duas. Eu acho que é outro casal que foi bem explorado, mas pelas coisas que aconteceram aí na série, não sei se vai ser um casal aí que vai ser endgame, mas é um casal que eu amo e pra mim elas são sim perfeitas juntas. Estarei nas trincheiras por elas e pra mim Jules e Rue vão sim ficarem perfeitas. O TK e o Carlos de 911 Lone Star, que já se encerrou. Uma pena que acabou essa série. É uma série que eu amo muito, gente. Que série boa. Uma série com muita representatividade. Uma série de bombeiro, sabe? Ai, gente, que sabor. Eu sei que tem a série original, né, que é a 911. A Lone Star, ela é um spin-off da original, que é a 911. Mas eu ainda não assisti 911, eu vou pegar pra assistir. Só que a Lone Star eu me apaixonei. Eu coloquei aleatoriamente ali pra assistir, eu nem sabia que tinha um casal LGBT na série. Eu amo todos os personagens dessa série, é uma série muito boa que eu super indico. E o TK e o Carlos são incríveis juntos, eles têm uma química total. Tem um sexy appeal, os dois se conhecem ali e o TK, ele não quer saber de relacionamento. O Carlos, ele já é mais sério, né? O Carlos é policial, o TK é um bombeiro. Esse é um casal que passa por poucas e boas juntos, mas tem muito fogo pra dar e vender. E pra mim é outro casal que são química total, viu? É aquele casal que com certeza eu shipparia também fora das telas, gente. Que sabor esses dois, viu? E em último, o Nick e o Charlie de Heartstopper, que eu amo demais. Que casal incrível. É uma pena que a série não foi renovada, né? Que eles vão finalizar com um filme. A Netflix é criminosa por fazer isso. Porque tem tanta série porcaria que eles continuam fazendo. E uma série que aborda tantos temas importantes. Que fala sobre aceitação, que fala sobre diversidade, fala sobre distúrbio alimentar. Gente, é tanta coisa que acontece nessa série. Mas ela tem uma vibe tão boa e tão sutil pra transmitir
transmitir as coisas. E é uma série que marcou os LGBTs dessa geração, né, mais nova. E eu acho que Heartstopper é uma série incrível que precisava de pelo menos umas 5 temporadas pra fechar com chave de ouro. E é uma pena que acabou, né, porque é um casal que eu amo muito, que eu queria muito ver mais deles, mas que infelizmente não teremos mais. Os dois se amam de paixão, se apoiam, se respeitam. É um casal ainda novo, né, mas que tem uma vida inteira pra viver. E pra mim eles são perfeitos sim, gente. E você, curtiu a tier list? Se curtiu, deixa aqui nos comentários. Não curtiu, me odeia? Acha que eu cometi alguma injustiça? Deixa aqui também como você faria o seu ranking, porque eu adoro interagir com vocês e eu leio tudinho, viu? Decidi fazer esse vídeo justamente porque a gente tá aí no mês do orgulho LGBTQIA+. E estamos passando por um momento muito triste na cultura pop, onde as pessoas não querem ver mais representatividade nem nas séries, nem nos filmes, mas eles vão ter que engolir com farinha, porque nós estamos aí e continuaremos. E todas essas séries que eu trouxe aqui pra vocês estão disponíveis aí nas plataformas pra vocês consumirem. Vamos dar visibilidade pra todas as séries que nos abraçam, porque essas sim merecem a nossa atenção. Deixa o like se você chegou até aqui, tá bom? O like é muito importante e faz o YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas, e também se inscreve, tá? Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder as próximas notificações. Esse é o vídeo, gente. Um beijinho pra vocês. Tchau!